Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Imagine uma igreja, uma grande igreja, um tabernáculo construído com moedinhas de 10 centavos ou 10 cents, porque esta igreja foi construída lá nos Estados Unidos. Nós queremos, com a história de hoje, ensinar às crianças que Deus abençoa o pouco. Quando as pessoas se unem, doando um pouquinho cada um, Deus abençoa e esse pouquinho se multiplica nas mãos de Deus e assim o propósito ele é concluído, ele é estabelecido. Então, para essa história, é interessante que você providencie moedinhas de 10 centavos. Se você conseguir uma moeda ou uma imagem de 10 cents, leve também para as crianças verem. E é importante que você leve a imagem da igreja, desse tabernáculo, né? Conhecido como o tabernáculo dos 10 centavos, porque esta igreja enorme foi construída então com doações de 10 centavos das pessoas. Leve a sua Bíblia aberta no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz que Deus ama a quem dá com alegria. Ao longo desse ano, eu tenho certeza que nós, principalmente nós adultos, temos aprendido muito com essas histórias, né? Dos pioneiros, do início da igreja, grandes testemunhos. E a história de hoje não é diferente. Se você pesquisar, não sei se você conhece, né, um pouco sobre essa história. Na época desse tabernáculo, em torno aí de 1900, 1902, 1922, né, grandes construções adventistas, né, da instituição adventista, existia ali em Battle Creek. Infelizmente, duas grandes delas, né, foram destruídas com fogo, que foi o sanatório que existia na época e também uma editora. Deus tinha um plano com isso, Deus tinha um propósito e esse ocorrido, né, traz grandes lições para nós ainda hoje. E esta igreja, que é o tema, né, principal da história de hoje, também foi destruída por um incêndio em 1922. Nós não vamos mencionar isso na história infantil, mas é bem interessante, caso você não conheça essas histórias, né? Seria interessante, quem sabe, você conhecer. Vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para você se aprofundar sobre o que aconteceu, né? Como foram esses incêndios quase que sucessivos, né? Em Battle Creek e por que será que Deus permitiu que esses incêndios atingissem essas instituições adventistas, ok? Então, vamos à história. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Quanto dinheiro vocês acham que foi necessário para construir essa igreja? Olha o tamanho dessa igreja! Cabe muita gente ali dentro. Com certeza, foi muito dinheiro, não é mesmo? Mas quando cada um contribui, mesmo com pouco, é possível fazer grandes coisas. Veja, essa moedinha aqui não vale quase nada, não é mesmo? 10 centavos. Mas imagine se forem milhões de moedinhas de 10 centavos. Ah, daí a quantidade, o valor, né, é muito maior e com certeza dá para fazer muitas coisas, não é mesmo? Na história de hoje, nós vamos conhecer uma igreja que foi construída com moedinhas de 10 centavos ou 10 cents, que é a moeda americana. Essa igreja foi construída lá nos Estados Unidos. A igreja adventista estava crescendo muito lá nos Estados Unidos, especialmente na cidade de Battle Creek. Ali já havia uma escola, um hospital e uma editora. Então, com isso, cada vez mais os membros da igreja iam crescendo e crescendo. Então, eles perceberam que precisavam de uma igreja maior para acomodar mais pessoas, para quando houvesse assim uma programação especial. Queriam ali uma igreja com capacidade pelo menos para 3.000 pessoas. Teria que ser uma grande igreja e isso custaria muito dinheiro. Aonde eles conseguiriam tanto dinheiro assim? Então alguém teve uma ideia na época. Publicaram na revista adventista daquele tempo uma publicação que dizia o seguinte: qualquer pessoa, homem, mulher, jovem, até as crianças, idosos, poderiam fazer uma colaboração, uma doação mensal de 10 centavos.
O plano foi um sucesso. Muito dinheiro, muitas moedinhas de 10 centavos foram arrecadadas. A igreja então foi construída com esse dinheiro. E por ter sido construída com moedinhas, né, de 10 centavos, ela então foi chamada de Tabernáculo dos 10 centavos. Essa foi uma das igrejas mais importantes da história da Igreja Adventista. Ellen White pregou ali algumas vezes e importantes reuniões aconteceram ali. Na Bíblia, nós temos vários exemplos de construções que foram possíveis com a ajuda das pessoas. Quando Deus disse a Moisés que deveria construir o santuário, os filhos de Israel trouxeram ali os materiais e o santuário então foi construído. Quando o templo precisou ser reformado, as pessoas também trouxeram suas colaborações e então a reforma, né, do templo foi concluída. Não importa a quantidade das suas moedinhas, não importa o tamanho da sua oferta. Quando você traz a sua colaboração, pode ter certeza que Deus abençoa. E assim, todo mundo colaborando, Deus abençoa e o projeto vai ser estabelecido. Se por acaso houver alguma reforma na sua igreja, alguma construção, algum projeto evangelístico, traga a sua moedinha, traga a sua colaboração e pode ter certeza que Deus vai abençoar. Aqui na Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: Deus ama quem dá com alegria. Que possamos nos sentir felizes ao colaborar com a obra de Deus, seja com moedinhas de 10 centavos ou qualquer outro valor. Amém? Vamos orar? Nosso querido Deus, obrigado por nos dar a oportunidade de colaborar com a sua obra. Que possamos, sempre que houver projetos na igreja ou em qualquer outra situação, levar nossas ofertas, nossas moedinhas para ajudar, com a certeza de que o Senhor vai abençoar e multiplicar, como fez com o tabernáculo dos 10 centavos. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima história.